Alerta Super. Alerta Super. Começa o Alerta Super de hoje conversando com a Fabiane Rodrigues Oliveira. Ela é representante da Subsecretaria de Políticas Antidrogas, ou de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais, e vem falar com a gente sobre o SOS Drogas. Boa tarde, Fabiane, tudo bem? Boa tarde, Sapia. Boa tarde aos ouvintes, tudo jóia? Fabiane, como funciona o trabalho do SOS Drogas? E funciona em todo o estado? Sim. Vou falar de duas vertentes desse trabalho. Um serviço de orientação telefônica acessível para todo o estado, que atende pelo número, esse é um dos motivos da gente estar aqui ampliando essa divulgação, porque o número mudou. Então, o número é o 3915-2841, DDD de Belo Horizonte. Vou pedir para o Paulo colocar na nossa timeline. Ótimo. 3915-2841. 2841. O código de área é 31, porque nós chegamos em alguns locais também pela internet. Chegamos também em alguns municípios onde o DDD já é 32, alguns são 37. Então vamos deixar claro que é 31 3915 2841. 2841. Eu tenho um problema com drogas na família, um usuário de droga, eu mesmo que vou telefonar. Isso. Qualquer pessoa pode ligar, qualquer cidadão, ao custo de uma ligação local para Belo Horizonte. Sim. E o objetivo é a gente não fazer a desinformação agravar o problema. Então, qualquer cidadão pode ligar e ter informações sobre como proceder, formas de fazer prevenção ao uso de drogas, a rede de serviços que esse cidadão pode acessar como formas de ajuda diante do uso prejudicial de álcool e outras drogas. Então, o serviço funciona de 7 às 19 horas, de segunda a sexta-feira, e está aberto para toda a população. A ideia é que a gente consiga ser uma linha de ajuda para todo mundo que demanda informações nessa área. A gente percebe aqui, eu até comentei, falei sobre esse telefone um pouco antes no Super Conectado, o programa que nós apresentamos junto com a Renata Brita de 2 às 4, onde tem muita música e informação, e eu passei o novo telefone e fiz um comentário da seguinte forma: nós jornalistas, apresentadores, meio que nos tornamos assim uma referência para os nossos ouvintes, e os nossos ouvintes, muitos nos procuram. Eu tenho 30 anos de jornalismo policial, basicamente, e apresentação de TV e rádio, e as pessoas nos procuram pedindo ajuda, pedindo uma solução para o caso das pessoas. E a gente vê muita falta de informação, de políticas públicas para chegar até a pessoa que necessita do caso. A gente sabe que o problema primeiro se identifica nos lares, e as famílias normalmente não sabem como agir a partir do momento que identificam o fato. Se buscam uma ajuda especializada, se falam para outro membro da família, onde buscar ajuda é a grande dificuldade que as famílias enfrentam. E esse serviço de orientação telefônica pode ser o primeiro passo para que a gente tenha uma busca de ajuda mais assertiva, para que a família consiga ir aos locais certos e ter uma informação especializada, que não seja enviesada, né, por tantos preconceitos que a gente tem nessa área também. Os familiares muitas vezes têm vergonha, né, de comentar sobre isso, né? Sim. Eu comento sempre isso no ar, porque isso já se passaram muitos anos. Mesmo se fosse agora, eu comentaria abertamente. Eu tenho um irmão mais velho, hoje já é avô, eu tenho 51, estou fazendo 51, hoje ele tem 58. Ele fez 58 de fevereiro, isso mesmo. E o Júnior foi usuário de droga, de garoto, 15 anos, maconha, aquela coisa toda. Depois que o pai morreu, ele enveredou para cocaína, ficou doidão, se perdeu. E graças a Deus se recuperou, tivemos que interná-lo, aquela coisa toda. E o Júnior fala abertamente, esse meu irmão hoje, o seguinte: que se minha mãe não tivesse passado a mão na cabeça dele, ele não teria chegado onde chegou. E ele diz mais: se na época dele existisse o crack, ele não estaria aqui hoje. Que é o grande calcanhar de Aquiles hoje do tratamento antidrogas. Eu acredito que seja o crack, até pela facilidade e pelo preço, não, Fabiane? Sim, se nós formos pensar estatisticamente, Sapia, o percentual de usuários de crack, ele é infinitamente menor do que se a gente pensa em relação ao álcool, à maconha, que são portas de entrada para o uso de outras drogas. Mas os prejuízos advindos do uso, eles são também exponencialmente maiores no crack, né? Então a gente percebe a própria cena pública é muito impactada pelo uso de crack. E na vida das pessoas, a devastação no seio familiar, social, nas relações de trabalho também é muito maior em relação ao crack. Então, quando as famílias se deparam
deparam, ou mesmo quando a própria pessoa se depara nessa situação, é muito comum não saber como proceder, de que forma fazer o manejo disso e buscar ajuda. Quando a pessoa consegue identificar essa necessidade ou quando o familiar, na ausência de uma condição da pessoa, identificar uma necessidade de buscar uma ajuda, um suporte externo, que o familiar consiga fazer isso e consiga saber a que meios recorrer. Nós ainda temos dificuldade. Apesar da gente ter canais de comunicação acessíveis para todo mundo, como o SOS Drogas, tanto o serviço de orientação telefônica quanto presencial, que nós temos em Belo Horizonte, qualquer cidadão pode nos procurar todos os dias, de 8 da manhã às 17 horas, bem no centro de Belo Horizonte, na rua Espírito Santo, 495, sexto andar. Não é necessário fazer agendamento, é um serviço de portas abertas, mas essa informação ainda não tem chegado. Por isso a gente aposta nos meios de comunicação para que o sofrimento da desinformação não seja ainda mais agravado, que a gente consiga fazer essa informação chegar nas famílias, nos lares mineiros. Olha, eu sempre envolvido nesse tipo de matéria, eu até conversei com um deputado amigo meu outro dia e pedi para ele fazer tentar propor uma lei estadual. Eu sou fã hoje dessas unidades móveis da Polícia Militar. Sim. Sou fã, acho que se tem uma coisa que o governo Fernando Pimentel acertou, foi isso. E isso tem que ser valorizado. Então, se você partir do princípio que de repente para você ter um problema de drogas, você tem que ir num edifício, subir no sexto andar, você já está com aquele problema todo, chegar num local desse, você tem que pagar a passagem de ônibus, sei lá como é que você vai chegar nesse local andando de táxi, de Uber, o que for, eu acho complicado. E por que não montar junto a essas unidades ou deixar alguns policiais encarregados disso e as pessoas saberem que se ele chegar lá e denunciar o filho, ou a filha, ou o pai, ou o irmão, ou quem for, essa pessoa não vai ser presa, essa pessoa não é bandida, essa pessoa é um usuário de drogas. Ela está precisando de ajuda, ou até mesmo o próprio usuário chegar nesse local, falar que me ajuda, pelo amor de Deus. Tudo bem, nós vamos ter essa porta de entrada, eu até conversava isso com ele, mas e depois? Sim. Como é que nós vamos tratar essas pessoas? Se vou fazer um parênteses aqui antes de eu chamar o Nelson, você gosta de sauna? Gosto. Muito? Mas não tem muito. dia para usar, né? Exatamente. Por favor, liga o ar-condicionado que você desligou, meu filho. Ninguém aguenta você, não. É difícil demais. Agora sim, o Nelson, meu repórter do Povo, com o povo lá no metrô do Eldorado. Pois não, Nelson? Achou aí alguém? Boa tarde, Sapia. Boa tarde. Nós estamos aqui no metrô Eldorado e estamos iniciando aqui mais um dia, né? Mais um dia de trabalho aqui, ou seja, né? Atendendo a população. Bom, eu vou falar com o rapaz aqui a respeito desse tema de hoje. Como é que é seu nome? Vladimir. Vladimir, me fala uma coisa. Você tem algum parente, algum irmão, ou você mesmo, que faça uso de algum tipo de droga e procurou alguma ajuda? Tem amigos, né? Parentes não, amigos. Muitos amigos, por sinal. Como é que foi? Olha, infelizmente o governo não tem nenhum projeto, né? Não tem nada que ajuda, tira as pessoas dessas coisas. Infelizmente, por causa da depressão, a tristeza, algo que afetou a vida dessa pessoa, eles acabam usando porcaria, usando droga, até mesmo álcool, viciando. E o governo, em vez de oferecer uma ajuda, simplesmente vira as costas, né? Esse é o nosso governo de hoje, né? Ok. Sabe, é o povo na rua. Tá certo. É o povo na rua. Tá certo. Tem mais alguém aí? Ô, rapaz, até um senhor do meu lado aqui, eu vou tentar falar com ele aqui. O nome do senhor? Everson Rocha. Me fala uma coisa, Everson. O senhor já usou algum produto químico, ou seja, droga, ou tem algum parente, amigos que tenha usado? Se teve alguma ajuda? Não. Eu tenho conhecidos, já ajudei alguns conhecidos, amigos, né? Já participamos das associações de bairros, então já ajudamos alguns amigos que precisavam, alguns recuperaram e hoje estão bem. Entendeu? Mas quer dizer que o senhor teve sucesso? Graças a Deus. Não são todos os casos que têm sucesso, não, mas alguns a gente tem êxito, sim. Mas vai mais é da pessoa que está precisando, né? Ela tem que se ajudar primeiro. Aí a gente pode dar um empurrãozinho, mas tem que partir do próprio dependente, certo? Ok. É isso aí, Sapia. Tá certo, Nelson. Quando você tiver mais gente aí, você me chama. Tranquilo. Ô, Fabiane, você ouviu bem as respostas. O primeiro colocou a culpa toda no governo, né?
A gente sabe que a política dos governos todos, né? Aí eu vou falar dos municípios, dos estados, do Brasil todo, do governo federal. Nós temos um ministro da Educação que assumiu ontem, assumiu hoje, sei lá, ele foi nomeado ontem, assumiu a pasta hoje, que disse numa palestra que o crack foi instituído no país pela esquerda, né? Então a gente tem que ouvir essas coisas também. E eu não vejo ninguém falar, olha aqui, vamos encarar de frente esses problemas, vamos resolver essa situação, vamos investir nisso. Porque não adianta você pegar um usuário de crack ou de maconha ou que for cometer um delito. De maconha não faz muito isso, mas quem faz mais é o de crack doidão, comete um leve delito, que depois pode até passar a cometer delitos graves, mas ele, não tô aqui passando a mão na cabeça de quem rouba, não, mas o cara rouba lá uma galinha, um celular, sei lá, qualquer coisa, e entra dentro de uma penitenciária, e lá ele vai ser formado com mestrado e doutorado no crime. Então deviam existir outras formas disso. Você trabalha com isso há muito tempo, você tem alguma ideia, alguma solução pro caso? Porque é muito fácil a gente chegar aqui e meter o pau, falar, tá tudo errado. Bom, mas peraí, me dá uma solução. Pelo menos um caminho, uma porta pra gente começar. A solução é a pergunta de $1 milhão. Sim. Quisera eu tê-la, né? Mas nós temos caminhos sim, Sapia. Quando eu escuto o cidadão dizendo isso, eu entendo o quanto é legítimo, e daí a nossa necessidade de ter o apoio da imprensa, dos meios de comunicação, para fazer chegar ao cidadão a informação de que esses serviços existem. Serviços de prevenção, de acolhimento, de reinserção social. Então, na política sobre drogas, em todas as suas fases, a gente consegue assistir o usuário. Cada caso tem sua complexidade, a sua gravidade, vai precisar de uma atenção específica. Então, desde o usuário que precisa de um atendimento ambulatorial, até o usuário que necessita ficar numa modalidade mais intensiva de atenção, com um abrigamento temporário, por exemplo, porque as questões de proteção social também já começam a ficar afetadas. Claro. O governo tem condições de oferecer assistência integral e gratuita a esse cidadão. A gente só precisa fazer, mais uma vez, com que essa informação chegue. Então, o cidadão recorra a todos os meios que nós temos disponíveis, tanto diretamente nos serviços, como por meio dessa linha de ajuda, que é o 3915-2841, que pode dar todos os caminhos para que o cidadão consiga chegar aos dispositivos e ter a atenção que ele necessita para cada caso, em cada fase do agravamento dessa doença, né, desse problema social, de saúde pública e de segurança que é o uso de drogas. Eu vou discordar de você quando você disse que a pergunta é de $1 milhão. Eu acho que a pergunta custa muito mais do que $1 milhão, porque a resposta para mim é dinheiro. Sim. Ao mesmo tempo que o presidente Bolsonaro hoje anunciou que a Lei Rouanet agora, que hoje você pode arrecadar até R$60 milhões para um projeto cultural, ele falou que o máximo agora vai ser R$1 milhão, ou seja, ele tirou os grandes cantores, os grandes artistas, né? Que eu não sei para que eles precisam da Lei Rouanet, porque eles já vendem muito e tal, mas de qualquer forma já foi, é passado, não vou ficar aqui choramingando em cima disso. Então esse R$1 milhão eu acho que dá muito bem, obrigado, para que se resolva os problemas dessas pessoas. Agora, por que não retirar, então, já que tinha antes 60 milhões, então vamos deixar 59 milhões para cada empresa, para poder reverter isso para políticas antidrogas, para você montar casas de recuperação, para você montar abrigos, asilos para idosos, quer dizer, de toda uma forma. Eu acho que a questão fundamental não é nem $1 milhão, são vários centenas de milhões de dólares. Exato. Ou de reais, mas que isso seja empregado corretamente. E que nós sabemos que esses milhões existem, né? Claro Sapia? Que existe. É uma questão de prioridades de governo e de realocação de recursos. Exatamente, é vontade política. Se você quiser resolver, você resolve. Se você tiver lá uma condição de resolver, você vai resolver. Agora fica nessa picuinha, aí a ministra falou não sei o quê, o outro reclama de cá. O ministro não sei o que falou isso, o outro fala não sei o cá. Fica uma briga, uma coisa besta. Mesma coisa em relação às prefeituras, em relação ao estado. O governador foi com o avião dele para Araxá e para Brasília, falou que não ia usar o avião, agora está usando. Ficam umas bobagens, umas coisas que... E enquanto isso as pessoas estão morrendo, os jovens estão se matando, as crianças estão fora da escola, o Ministério da Educação parado em 90 dias, porque tudo começa na escola. Sim. Quer dizer, você não conversa sobre drogas dentro da escola com os alunos, você vai querer incutir na cabeça se é esquerda ou direita, você vai discutir uma coisa que não tem a ver nada com o ensino. Você pega a criança hoje que está no 3º ano do minha época era primário, que não sabe nem ler e escrever direito. Eu converso aqui com vários colegas, principalmente os mais jovens, e eu pergunto para eles, quantos livros você leu na faculdade? Nenhum. O cara é jornalista, não leu nenhum livro na faculdade. Quer dizer, tudo vem da educação.
Já que não tem como consertar de uma hora para outra na educação, vamos investir nesses jovens, ou até mesmo nesses adultos, idosos também, que tem muito idoso envolvido com drogas, para que você possa resolver o problema. Porque fica esse discurso, vamos liberar a maconha. Ô, gente, liberar a maconha não é droga. A liberação da maconha para uso medicinal, eu sou super a favor. Sim. Agora não vinha me dizer que maconha faz bem. Se fizesse bem, vendia no bar da esquina. A gente ainda tem uma discussão muito pouco problematizada sobre essa questão, né? Muito mais polemizada do que problematizada. Aí fala-se do álcool. O álcool faz mal. Depende, com moderação não faz. Aí cada um tem a sua forma de ser. É igual o jogo no Brasil, não tem. Eu conheço um monte de amigos que pegam um avião aqui, vão jogar no Uruguai, vão jogar no Chile, vão jogar, né, Carlão? Vão jogar lá no Las Vegas. Entendeu? Então isso tudo tem que mudar, é incutir na cabeça das pessoas isso tudo. E olha, Sapê, as ações vinculadas à educação, elas são fundamentais. A subsecretaria tem uma parceria forte com a Secretaria de Estado de Educação por acreditar especificamente nisso. Claro. A gente precisa começar cada vez mais precocemente, porque o aliciamento para o mundo das drogas também é cada vez mais precoce, então a política pública ela tem que chegar junto, tem que chegar antes. Então essa parceria com a educação é uma das que nós mais acreditamos, de que é só estando junto a esses alunos e formando uma nova cultura em relação à prevenção do uso de drogas que a gente vai conseguir ter resultados melhores, para a gente não ser só curativo e ser mais preventivo. Preventivo, claro, que é o sucesso de tudo é a prevenção. Eu podia ficar com você aqui até meia-noite falando, desabafando, discutindo, acho muito legal. Já vou deixar um convite para você aqui, pro Vitor marcar com você, o dia que você puder, 15 minutos com Sapia, que é um quadro que nós temos no nosso portal, onde a gente entrevista ali no nosso estúdio de TV, e a gente fala mais sobre isso, tem muita coisa pra gente falar e quebrar esse tabu, acabar com esse tabu. Ah, não posso falar sobre drogas, não sei o quê. Tem muita gente que é a favor da maconha, eu sou contra. Cada um é cada um. Tem gente que álcool também é droga. Beleza, então tá bom, hein? Eu gosto de tomar cerveja, mas eu sei tomar minha cerveja. Tem gente que bebe o dia inteiro e é alcoólatra, e de manhã acorda precisa tomar uma. Então cada caso é um caso. Então Exato. cada um tem que resolver como é. Mas tudo é uma questão de educação. Se não tiver educação, não vamos pra frente. Nós precisamos de mais informação e menos preconceito, Sapia. E, mais uma vez, reforçando aqui, quero os 15 minutos e quantos mais você puder nos ceder para que a gente faça essa informação chegar onde tem que chegar. Arrumou um aliado pro seu trabalho. Obrigada. Fabiane, deixa eu ver seu sobrenome aqui que eu esqueci. Poxa vida, a gente sumiu aqui. Fabiane Rodrigues Oliveira. Isso. Tá certo? Muito obrigado, Fabiane, pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho. Você é Superintendente de acolhimento da Subsecretaria de Políticas de Drogas de Minas Gerais. Já está errado, não podia ser uma subsecretaria, tinha que ser uma secretaria especialíssima para cuidar disso. Obrigado, querida. Só o telefone mais uma vez do SOS Drogas. 31 DDD de Belo código de área, Horizonte. 3915 2841. 2841. É só ligar, gente, que você vai ter muitas informações lá.